Olá, está começando mais uma edição do podcast da CDL Santa Maria, Conexão CDL, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que tem um ambiente de inovação e empreendedorismo com interação entre as empresas, a universidade, o governo, a sociedade civil. E o objetivo de tudo isso? Impulsionar o desenvolvimento de iniciativas que buscam impactar a sociedade. É uma conexão entre o conhecimento acadêmico e o setor produtivo. E tudo isso bem pertinho aqui da gente, na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre essas oportunidades que são oferecidas pela universidade ao público empresarial também. E eu recebo com muito carinho no podcast de hoje o professor Luciano Schuch, gestor do Inovatec. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço, Kellen, estar aqui, agradeço a CDL essa oportunidade de nós falar um pouco da inovação e empreendedorismo. Participando também dessa edição, Rafael Posser, ele que é gestor da Pulsar Incubadora. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Kellen. E também participando dessa edição, Luiz Antônio Marquesan Bagolin, empresário da loja Safira, 42 anos no comércio de Santa Maria, e também da Cirila e diretor da CDL Santa Maria. Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui hoje com o nosso expoente na área educacional, aí, o professor Schuch, eterno, nosso reitor, eterno, né? E juntamente com o professor Rafael Posser. Tenho certeza que nós temos muito o que falar e eu penso que eu preciso iniciar, então, o programa querendo entender um pouco mais o que é realmente o Inovatec, qual a sua missão e a sua importância. Eu acho que o professor Luciano pode começar, então, explicando para quem não conhece, para quem não sabe o que é o Inovatec em Santa Maria. O Inovatec é um parque tecnológico, é o parque da Universidade de Santa Maria, um parque que tem como objetivo impulsionar a universidade toda para essa questão da inovação e do empreendedorismo. E quando a gente fala em inovação, eu sempre digo, inovação todo mundo faz em todos os setores, mas a inovação que a gente está falando lá no Inovatec é a inovação que vai agregar valor econômico, a inovação que lá no final vai gerar nota fiscal. Esse é o objetivo. E como ex-reitor também, com esse conhecimento da universidade como um todo, a gente sabe que a universidade muitas vezes faz a pesquisa, gera conhecimento, gera tecnologia, mas fica longe do setor produtivo. E o Inovatec é o ponto de conexão com as empresas da nossa cidade, da nossa região, com as empresas que estão no próprio parque tecnológico. A gente tem empresas hoje associadas e residentes ao parque tecnológico. A gente tem dentro do parque também a Pulsar, nossa incubadora, que tem vários empreendimentos. Vou deixar para o Rafael depois falar um pouco da Pulsar. Mas é conexão para nós agregar valor, conexão para nós fazer negócio. Esse é o objetivo do Inovatec. E ele é muito mais que uma estrutura física, ele é muito mais um impulsionador dessas mudanças para a universidade e para a região como um todo. E Luciano, em que momento que surgiu essa ideia e principalmente essa necessidade, né, de criar esse parque tecnológico? Na verdade, os parques tecnológicos, junto às universidades, junto às cidades, é um movimento que vem acontecendo no mundo inteiro. Que a gente sabe, a gente discute alguns parques super famosos nos Estados Unidos, e no Brasil vem acontecendo isso. Nós já tínhamos uma incubadora na nossa universidade já há muitos anos, mais de 30 anos, uma incubadora de startups. Temos um parque tecnológico na cidade de Santa Maria, que é o Tecnoparque. Só que a gente entendia que tinha que ter um parque também dentro da própria universidade, porque facilita muito mais as conexões, que os nossos estudantes, pesquisadores, são muito próximos. Ele faz 2 anos que ele existe. Na gestão passada, a gente criamos a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, uma pró-reitoria específica para ajudar os pesquisadores e ajudar os inventores, ajudar as pessoas a gerar esses negócios. Então a gente tem uma estrutura na universidade que a gente conseguiu igualar ensino, pesquisa, extensão e agora inovação. Todo mundo tem uma pró-reitoria para isso e dentro dessa pró-reitoria está o Inovatec, o nosso parque. Então ele surge para facilitar. Hoje nós somos em torno de 80 pessoas, entre estudantes, bolsistas, CLTs e servidores da universidade que dão suporte para a estrutura da universidade fazer esses negócios. E quando ele diz fazer negócio, às vezes a gente pensa que pesquisa na universidade, projetos, é só grandes projetos. Eu gosto do exemplo de pequenos projetos que surgem, que o Inovatec faz essa conexão. Uma empresa da Grande Porto Alegre, até posso citar o nome, de outra região, Loucos por Carne, que queria desenvolver um novo produto. Queriam testar. Só que eles não têm os equipamentos, a universidade tem. Nossos laboratórios têm lá dentro do Inovatec um laboratório que podia testar. Custou R$ 2.400 para fazer um ensaio, fazer um teste. Ou seja, um empresário tinha uma ideia, ou seja, tinha uma dor, uma possibilidade de um produto. Às vezes é muito caro para ele desenvolver dentro da própria empresa.
Então, o que a gente faz? Busca a universidade através do Inovatec, a gente conecta o laboratório, junta o modelo de negócio, faz o teste e diz, isso é viável. Agora, como o empresário vai agir depois disso, aí depende de cada um, que ele pode seguir interagindo com a universidade, pode dali contratar uma empresa para produzir, ou ele mesmo pode produzir. Então, nasce de uma ideia. Então, nós ajudamos a conectar essas ideias que estão surgindo, na verdade, porque a universidade, aí é outro ponto que eu acho bem importante, a universidade não faz nada sozinha. Ela precisa de quem, Marquesa? Do empresário, da pessoa que está lá, que conhece o mercado, que sabe a sua dificuldade e já tem uma ideia do que pode conquistar novos produtos, novos mercados. Só que às vezes sozinho não consegue fazer também o empresário. Então a gente consegue conectar mais empresários, mais empresas e os pesquisadores da nossa universidade para desenvolver aquela ideia. E desenvolvendo aquela ideia, se tornando viável, nasce um novo CNPJ. Pegando um gancho, professor Schuch, nós na área empresarial, a gente sente um pouco de dificuldade dessa comunicação, às vezes, universidade e empresa. Embora a gente procura buscar informações, né? Mas eu gostaria que tu transmitisse para nós aqui as facilidades, dificuldades. Como é que o empresário vai até a Inovatec, até o Pulsar, por exemplo, só quando ele tiver alguma ideia, algum produto que é importante? Quem é que é beneficiado com esse tipo de operações? A pequena, a média, a grande? Vocês têm algum diferencial, assim, tipo, como é que a universidade enxerga o empresário e a empresa? Na verdade... Para nosso ir desenvolvendo. Não, na verdade, assim... Qualquer um pode acessar a universidade, através, não importa o porte, até o MEI pode, tendo uma ideia, e essa ideia sendo uma ideia viável, e aí depois o Rafael pode falar um pouco também do programa que está aberto agora, o Leva Start, que é exatamente para isso. Às vezes uma pessoa de fora da universidade, um empresário, não importa ser pequeno ou grande, tem uma ideia, mas ainda, só que ele não quer interferir essa ideia com o seu produto principal da sua empresa. Então ele pode pegar dessa ideia, através de um grupo, alguém dele mesmo, da própria equipe, para passar num processo nosso para avaliar aquilo lá ser um produto mesmo. Sim, uma triagem, daí faz uma triagem, faz uma análise toda, a gente dá uma capacitação para isso, com mentorias e tudo, para dali ver se nasce o negócio. Então, o Inovatec, na verdade... Ele está lá como um facilitador, Exato. né? Nós até tivemos a oportunidade, a CDL teve a oportunidade de reunir um grupo, alguns empresários e diretores estiveram lá e para mim ficou muito claro também que é um facilitador e um local que está aberto para receber essas ideias. Exato. E, assim, e as pessoas pensam que são grandes empresas, não. Exato. Qualquer um pode ir lá que tenha uma ideia, uma dor, ver, e aí, porque é muito difícil às vezes, acessar a universidade, com seus 5.000 servidores, tem 300 laboratórios, onde que eu vou? Com quem eu falo? Eu tenho um problema que às vezes é um problema que eu estou enxergando, que eu não sei se isso aqui envolve gestão ou envolve resíduo, a questão ambiental, não sei. Então, vai lá no Inovatec, é só procurar na internet Inovatec, certo? Ou nas redes sociais, vai lá, agendamos uma reunião, a gente entende o que a gente faz essa conexão. Muitas vezes, às vezes não seja gerar um negócio essa ideia. Porque sempre diz, eu tenho uma ideia, mas quando a gente está falando em business aqui, tem que ver quem tem interesse em comprar, quem vai consumir. Às vezes é uma dor da pessoa, do empresário, mas uma dor de mais empresa, só dele. Então, aquilo ali é uma coisa muito mais para resolver internamente dentro da empresa do que gerar uma nova empresa, um novo produto. Então, na verdade, a gente está lá para fazer isso, ajudar nessas conexões. E me diz, professor Schuch, por exemplo, tem uma ideia, essa ideia começa a prosperar, começa a germinar. Como é que ela fica a relação junto com a universidade, com o Inovatec, no caso? Ela começa a ter uma relação jurídica, documental, um contrato? Eu acho que entra também a parte do Rafael, né? Que é bem a Pulsar incubadora, que são várias informações que vão se encaixando, né, ao longo do... Excelente, né? Eu acho que vem bem a calhar isso, né? Eu acho que sou santamariense também, né? E eu estou há pouco tempo na universidade como servidor, eu tinha uma trajetória numa instituição financeira e eu vejo assim como realmente um elo, né, da universidade com empresários, com estudantes, com o público em geral, a gente consegue fazer isso. E uma dessas ações que a gente faz na incubadora, né, incubadora de Santa Maria é de 1999, a professora Nilza começou com a incubadora, então a gente tem uma das incubadoras mais antigas do país. E aí a gente vem com esse ambiente protegido, né, para quem está com uma ideia inicial. A gente tinha essa incubadora, então, recebendo os projetos novos, né, através de uma seleção, processo de pré-incubação, e a partir de 2022, junto com alguns atores
nacionais, né, que é a Inovativa Brasil, que é uma política pública, o próprio Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a CERT, que é uma fundação de Florianópolis, a universidade ela recebeu a possibilidade de rodar um programa chamado Powered By. No nosso caso aqui, nesse ano, inclusive, só tiveram 2 cidades que foram escolhidas para rodar esse programa, isso é uma coisa importante para dizer. Pelos índices de Santa Maria, né, número de doutores e mestres, Santa Maria é o 3º lugar com o maior número, né, foi selecionado. E aí, nesse momento, a gente pôde dar, então, complementar, inclusive, a trilha de inovação da cidade de Santa Maria, que Santa Maria tem um ecossistema de inovação, que é o Inova Center, que é esse momento que a gente tinha a sensibilização dos alunos das universidades com relação ao empreendedorismo, e depois nós tínhamos as incubadoras e parque. E aí a gente junto com esses atores, cria esse programa que é o Eleve Start. A gente pega essa pessoa, esse empreendedor, né, sem a necessidade dele ter o CNPJ ainda, recebe ele e faz uma capacitação da ideação, que é esse momento onde a pessoa tem a ideia, mas ainda não validou, passa para ele metodologias de validação, né? O que é um problema, o que é um funil de vendas, como é que eu estimo o tamanho desse mercado, né, para ver se vale a pena investir, como é que eu faço um protótipo sem gastar ainda, né? Porque a gente sabe que o número da mortalidade de negócio que ocorre hoje no país ele é elevado. Isso ocorre porque muitas vezes o cara gastou o dinheiro que ele tinha antes de validar a solução que ele estava propondo. Então esse programa aí, durante 14 semanas faz toda essa trajetória, né? E no final a gente tem também uma dinâmica onde ele se coloca para testar, né? Fazendo uma apresentação que a gente chama de pitch, né? Para outros empreendedores, para investidores, onde eles também contribuem, né? Então assim, a gente consegue, em vez de colocar ele num espaço daqui a pouco que tem que ter um CNPJ, gastando com contador, tendo toda uma estrutura, para ele primeiro fazer esse teste, né, experienciar esse momento, né? A gente sabe também que o empresário ele tem uma jornada muito solitária, né? Então nesse momento ele conhece mais 25 empreendedores que vão ali estar com ele dividindo esse momento, né? Dividindo as dores, né? Como o senhor falou ali. E aí eles vão conseguir também entender que não é só eles que estão passando por isso, enfim, é muito legal isso. E eu acho, desculpa te interromper, sim, Rafael, mas eu acho que tem um desafio também muito grande de vocês que trabalham nessa parte da parte acadêmica da universidade, de conseguir aproximar com até mesmo o mundo empresarial ou com o mercado de trabalho, porque a gente tem essa ideia de serem coisas separadas, e não, a ideia é juntar o mundo acadêmico com o dia a dia do empresário, por exemplo. E a gente atende negócios, e isso é uma coisa importante de falar, de qualquer tipo. Hoje, nos primeiros 2, ele foi mais direcionado à base tecnológica, mas hoje até para contribuir com o desenvolvimento regional, né, a universidade trabalhando esse ponto importante, né, a gente atende tanto negócio social, negócio tradicional, como negócio de base tecnológica, né, ou seja, esses negócios que saem dos laboratórios da universidade. Então, a gente tem essa diversidade para que essas pessoas tenham esse momento, né. Então, é importante dizer isso, né. Além disso, a gente tem sempre, e aqui é um lugar importante até de falar, né, se as pessoas tiverem interesse de serem mentores, a gente tem um banco de mentores onde a gente busca, depois de selecionar os projetos, conectar com esses mentores que têm uma experiência prática, né. Tem, por exemplo, o Rafa da Jusfai, né, que tem aí essa experiência já, né. Daqui a pouco ele pode ser um mentor de alguém que está criando um negócio novo para a área jurídica. Então, ele já vai ter uma trajetória, ele vai poder entregar isso. Então, a gente traz a experiência do empresariado também, tradicional, ou de base tecnológica, que hoje Santa Maria já é um polo reconhecido. Dia 1º de julho, né, tivemos a oportunidade, né, de ir a Manaus e receber... eu vi a premiação que receberam. E recebemos o prêmio de 3ª melhor incubadora em 2025 pelo impacto gerado, né, regional. Então... a gente acredita muito nesse projeto, um projeto que foi muito relevante para isso, né? E da força que Santa Maria tem. Então, a gente está bem otimista, assim. E essa questão de trabalhar com pré-incubação, que ele está falando, o Eleve Start, eles não são para alunos da universidade. É para a comunidade. Aberta à comunidade. Eu acho que isso é um detalhe importante, professor. Que as pessoas não pensem, mas eu não estou na universidade. Não tem que estar. Não sou estudante. Né? É a comunidade em geral. Exato. Mas viu, professor Schuch, eu sou oriundo da UFSM, sou bacharel em Direito, né? E a gente enxerga a universidade como uma instituição, a maior instituição nossa da região, né? É uma das maiores empresas também, né? Então, muitas vezes, tu via ela distante, né?
E o que a gente nota, a parte empresarial, a parte comercial, que a universidade está próximo, está mais próximos. Então é bacana a gente hoje estar reunidos aqui para a gente entender um pouco mais, porque precisamos mudar um pouco da cultura até nossa. Para trazer mais, confiar mais na universidade também. Não, e saber que a universidade está aberta para esse diálogo, para essa conversa, para o desenvolvimento de Santa Maria. Viu, Marquesa? Mas se tu tivesse falado uma pergunta também sobre quando começam essas conversas de uma empresa, já uma empresa consolidada, que tem uma ideia com a universidade. É diferente do que a gente está falando aqui, o Rafael falou, de uma ideia que eu tenho uma ideia, eu não tenho uma empresa ainda, eu tenho simplesmente uma possibilidade de alguma coisa. Aí passa por toda essa trilha. Eu não, agora já sou empresário, quero desenvolver uma coisa, melhorar um processo da minha empresa, quero melhorar um novo produto. Também pode. Também pode. E aí sim, começa... Esse exemplo que você trouxe de Porto Alegre, e ao mesmo tempo, daí como é que começa? A gente faz, a primeira coisa que a gente faz é um termo de sigilo entre a empresa e quem vai participar dessa reunião para proteger essa ideia, que uma ideia vai ficar fechada só ali. Aí se faz uma primeira conversa para entender qual é... o que realmente está querendo a empresa, se encaixa com as nossas pesquisas, com o nosso trabalho. Aí depois, sim, dando certo isso, vamos agora desenvolver uma coisa junto. Aí sim, a gente tem um termo de colaboração conjunto. E aí vai depender do que vai ser feito, que seja uma prestação de serviço, vai ser uma pesquisa, o que vai ser desenvolvido em parceria. Porque muitas vezes o empresário não sabe, ele sabe o que quer, mas não sabe o instrumento jurídico para isso. Justamente. A gente ajuda isso e a gente protege também o interesse da empresa. Professor, ele pode estar mais avançado, menos avançado. Exato. Cada caso é um caso, não vai ser uma receita pronta, né? Exato. E tem diversos instrumentos jurídicos para fazer isso, mas uma coisa bem importante, o empresário fica protegido em relação a não perder essa ideia e sigilo em relação aos próprios concorrentes do mercado. E se nós desenvolver em conjunto, os ganhos depois são compartilhados. Porque muitas vezes a gente tem várias empresas hoje que pagam royalties para a universidade que foram desenvolver tecnologias em parcerias com a universidade, nossos pesquisadores. Aí o ganho que a empresa tem sobre aquele produto, sobre aquele processo, uma pequena parte volta para a universidade, volta para o pesquisador também. Justamente. Que é a questão dos royalties que fica. Então hoje a gente tem 16, às vezes as pessoas não têm noção, a gente tem 16 tecnologias desenvolvidas na universidade que empresas hoje estão explorando. Ou seja, que foram desenvolvidas às vezes em parceria ou desenvolvidas nos laboratórios, que se tinha um nicho de mercado, uma empresa quer explorar aquela tecnologia e ela acaba usando. E quando ele fala, às vezes falando de patente, licenciamento, parece que é coisa distante. Não, mas tem uma empresa aqui de Santa Maria, na verdade, a gente tem 3, 4 empresas de Santa Maria que são licenciadas produtos nossos. Não vou fazer merchandising das empresas, né? Mas tem empresas daqui, uma que produz, uma que é do ramo, produz refrigerante, uma que software que vende, faz gestão, que paga royalties para a nossa universidade. Então tem várias empresas que hoje pagam, tem 16 que pagam royalties para explorar tecnologias que foram desenvolvidas em parcerias ou acharam interesse em comercializar. E nessa questão também da propriedade intelectual também, a própria marca da universidade hoje, ela está licenciada hoje. Hoje tem uma empresa já que está licenciada, quando vão usar uma camiseta da universidade, parecido com as universidades americanas, outras, que a gente licenciou a marca. Se a gente quiser, que nem vocês têm aqui o CDL, usar numa xícara, hoje a empresa para fazer isso tem que se licenciar e paga. Essa empresa das camisetas, ela, agora não vou citar o valor, mas de cada vez que ela vende, ela paga então de 5 a 7 reais, volta para a universidade, porque a marca da universidade tem um valor. E a gente valoriza todo o trabalho. O investimento. Exato. Também, né? E o que a gente quer ainda agora junto com os associados do CDL, a gente quer que alguém comercialize, abre um ponto de venda dos produtos da universidade, de marketing, num shopping center aqui no centro de Santa Maria. Aí, então a gente precisa, isso que eu digo, aqui é isso que a gente está tentando licenciar. A gente protege a marca, porque ela tem sempre uma qualidade que é definida por isso, e ao mesmo tempo a gente consegue divulgar muito mais a marca da universidade. Você já tem elencado os produtos? Quais produtos são? Assim, não, na verdade, assim, é a marca. O produto, então a gente licenciou já para uma empresa que faz camiseta, mas se alguém quiser fazer caneta, uma xícara, é a marca da universidade. A gente pode licenciar para colocar. Então, pode ter, que nem a gente tem algumas empresas
que colocam em rede outros produtos, a gente pode também colocar o nosso também para fazer. Então a gente tem que só ter uma empresa que tenha interesse em fazer isso. Justamente. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta a gente volta então falando sobre esse assunto, inclusive de números. Eu sou jornalista, eu adoro os números, eu peguei no site até lá o número das startups, principalmente faturamento e questão, o dinheiro que acaba voltando para o município, então, com esse trabalho que é realizado lá. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, psicóloga aqui na CDL Santa Maria e responsável pelo CDL Emprego. E hoje eu quero te contar um pouco sobre o nosso trabalho, que é feito pensado em você, associado. A gente está aqui para ajudar a sua empresa a encontrar a pessoa certa no momento certo. Publicamos as vagas nos nossos canais, realizamos a triagem de currículos, fazemos entrevistas, tudo isso com muito cuidado para que o candidato escolhido realmente combine com a sua equipe e com o seu negócio. Agora, é importante lembrar que alguns processos demoram um pouquinho mais. Nem sempre o perfil ideal vai aparecer de forma imediata, mas pode ter certeza, a gente está sempre buscando. E sabe o que faz muita diferença? Quando você, lojista, nos dá um retorno durante o processo. Isso nos ajuda a melhorar cada vez mais. E nós estamos também planejando novidades no setor, com serviços que vão além do recrutamento e seleção e que vão ajudar na gestão das pessoas aí da sua loja. Se precisar da gente, estamos aqui. O CDL Emprego é o seu parceiro na construção de uma equipe forte, engajada, preparada para crescer junto com você. Se sua empresa tem valores difíceis de recuperar, reaver créditos pode ser mais simples do que parece. A CDL Cobrança atua na recuperação de crédito das empresas associadas, ajudando você a reaver valores considerados perdidos. Um sistema ágil, moderno e seguro. CDL Cobrança, mais recuperação, mais resultados. Entre em contato com a CDL Santa Maria para informações. Estamos de volta com Conexão CDL, conversas que movem o comércio. Hoje falando sobre a Universidade Federal de Santa Maria, em especial sobre Inovatec e também a Pulsar Incubadora. E antes do intervalo eu estava falando dos números, né? Atualmente, Rafael, 42 startups incubadas, então, na universidade. Faturamento de 35 milhões de reais, investimentos recebidos 7 milhões. Então, esses números são bem importantes. E 3 milhões de impostos que acabam sendo arrecadados para o município de Santa Maria. Exatamente, isso é uma das entregas que a gente tem, né, como um ambiente da inovação, né, uma nova frente relacionada a impulsionar essas novas empresas, como eu falei, né, no caso da Pulsar Incubadora em si, né, de base tecnológica, mas também a criação de novos CNPJs que acabam ocorrendo, por exemplo, nesse programa na Eleve Start, né, normalmente os empreendedores que chegam até o final do programa, né, que conseguem fazer a jornada e que demonstram a validação do seu negócio, eles costumam, aí sim, né, fazer o CNPJ, regularizar, digamos assim, como empresário realmente, né, e isso tem trazido resultados até para Santa Maria. Antes do programa, a gente ocupava o 4º lugar no estado como o número de startups por município, né? E hoje nós só ficamos atrás de Porto Alegre como ambiente de inovação e número de startups. Então a incubadora ele dá esse primeiro momento para essas empresas, né? Que além de passar pelo programa, daí tem que passar novamente por uma nova seleção para incubar, para virar empresa incubada. E no momento que vira uma empresa incubada, a gente consegue ter para essas empresas nascentes um ambiente mais protegido, por isso incubadora, né? Um aluguel um pouco mais facilitado, bolsas que a universidade paga para essas pessoas, então é uma coisa muito importante, o professor Luciano também normalmente fala sobre isso, né? O aluno ele também precisa ter uma perspectiva com relação à formação dele, e essas startups que estão lá, normalmente, os primeiros funcionários, as primeiras pessoas que eles contratam são bolsistas na universidade. Então, a gente tem até 2 bolsas por empresa que está incubada para atender essas empresas, né? Então, imagina que tu está começando um negócio, teu faturamento às vezes não existem, porque são empresas que estão desenvolvendo uma nova tecnologia e já recebem incentivo, né? Então, tem um número ali que tu falastes, né? Que com relação a valores recebidos em torno de 7 milhões de reais, são recursos que vêm, então, para essas empresas, né, e que, de certa forma, estão circulando aqui na cidade, que são recursos de fomento à inovação.
e essa geração também de impostos que é relevante, né? Rafael, aproveitando o teu gancho ali, eu ia te perguntar assim, ó, quando nasce a empresa lá, tu já tá incubada lá, acho que dá para usar essa palavra incubadora, né? Incubada, né? Isso. Tem um período, cada caso é um caso, tu tem de dizer, essa aqui vai vingar, essa aqui poderá não vingar. Qual é o tempo que vocês estipulam, né? Excelente. Temos um período, né? Uma incubadora, ela normalmente tem um período de incubação, né? Até porque a gente tem uma capacidade limitada de atendimento e a gente precisa dar esse espaço para todo mundo, né? Um ambiente que é público, né? Esse período é de 3 anos, renovável por mais 2. É um período bom, né? É um período bom. Que te dá suporte, que vai até 5 anos. Até 3 anos. A maioria das empresas, elas já caem no 2º ano, né? Mas aí que vem a ideia da incubadora. E aí é um momento dá interessante. Suporte, né? Suporte. Na entrada, no primeiro semestre que eles estão lá, a gente faz um planejamento e a gente roda o que a gente chama de monitoramento semestral. Onde a gente capta dessas startups. Sim, pela expertise já de vocês ali já consegue... A gente faz as conexões, né? Com essas empresas, inclusive do parque, para fazer novas possibilidades para essa startup. Algumas startups se beneficiam desse contato com as empresas do parque agora para desenvolver o seu próprio negócio, para achar um parceiro. E isso é um momento importante. Então, a gente costuma então acompanhar essa trajetória desse empreendedor que entra nesse ambiente e que realmente precisa, né? Sim, precisa de um aconselhamento jurídico, um suporte. Suporte de marketing. Então, isso tudo a universidade vem E esse trazendo. é o papel da incubadora, é que não deixar que a empresa morra no primeiro ou segundo ano. A incubadora dá esse suporte para ela se sustentar. A gente pode ficar até 5 anos com ela. Sim, 3 seria o limite, mas... Prorrogável por mais 2 anos. Então, esse é o tempo que a gente consegue dar suporte para essa empresa. E depois que ela está nesses 5 anos, ela tem a possibilidade de vir para o parque também. Que é uma digital. Aí se a empresa já tem maturidade já. Algumas empresas saem, já vão direto para o... Acho que é automático, né? A pessoa já começa a tomar um corpo, né? Isso retoma até aquela pergunta, né? O que é o parque tecnológico, né? Ele digamos assim, ele é esse momento que a empresa consegue permanecer nesse ambiente próximo à ciência, à pesquisa, né? Então, as startups tinham a fase de sensibilização do empreendedor, né? Onde agora já tem um programa onde ele começa a ser capacitado para abrir o CNPJ. No momento que ele decide abrir o CNPJ, ele consegue um espaço dentro da incubadora e se ele mostrar consistência e um faturamento realmente começar a alavancar, o negócio dar certo, e isso é normal, né? Ele tem o parque para continuar ali dentro. Aí eu acho que o Marquesan pode falar até melhor. Eu sempre gosto de puxar para o lado do empresário, né? Já que a gente representa a CDL, os empresários, eles têm um pouco de medo e receio quando falam em inovar, porque sempre pensam que é caro, né? Que se tem uma ideia que vai ser muito caro. Então, eu acho que essa aproximação e essa fala da universidade dizendo empresários venham que a gente pode juntos trabalhar é importante, né? Sim, super importante esse link da universidade conosco, né? Porque a formação hoje é importante. As empresas não têm a qualificação, muitas vezes, do profissional, tem que buscar muito caro, tem que buscar fora. E no dia a dia, vocês empresários sentem isso, né? E a universidade aglutina lá todos os cursos. São quantos cursos? Nós temos mais de 300 hoje. Curso de graduação vai ter 250 cursos. 250 com quantos alunos? Quase 26 mil alunos hoje na universidade. 26 mil alunos, né? Docentes, quantos? 2.000 e pouco? 2.100 docentes. Então é aquilo que eu disse para vocês, o empresário vai mudando a cultura e vai buscando ficar mais próximo da universidade e que bom que vocês estão dando essas informações, né, e repassando para o público em geral, né, tanto com visita em loco lá, como aqui nessa nossa conexão. E a ideia também o empresário está consolidado, já tem a sua empresa, e às vezes é um risco, às vezes, inovar muito da empresa. E a ideia, então, é talvez montar um novo CNPJ, vir para dentro da incubadora, e ainda mais tem uma questão tecnológica, pode escalar esse produto, vem para lá. Aí nasce uma nova empresa, você vai ter várias empresas, né? Uma nova empresa, e ali a gente dá esse suporte para ajudar ela a se desenvolver. E o que você sente hoje lá que está mais voltado para a área tecnológica, no sentido de informática, de computação? Uma pergunta importante, quais os setores que vocês enxergam mais 70% é uma coisa, 30% é outra. É interessante saber isso aí, né? Para ver como é que está a procura. Fala do incubadora primeiro, fala do passo aí. A gente tem a vocacional, né, na região, a parte do agro, então a gente tem um percentual elevado de empresas do agro, que bom, com, a gente chama
nesse ambiente, né, de AgTechs, né? AgTechs são empresas do agro, mas a gente tem visto um aumento bastante relevante no último ciclo de empresas de saúde. Saúde. Os tradicionais que a gente já tem como verticais que são consolidados, digamos assim, o agro, né? E aí eu acho que engloba também a questão das tecnologias de alimentos. Então, a gente tem o agro da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Empresas de inevitável, né? Inevitável não, eu acredito que seja mais corriqueiro, né? Se conectar com um incubador, empresas que trabalham com plataformas, com essa parte mais internet, né? Mas a gente tem visto um crescimento bem elevado e bem importante até para a cidade, que também é um polo de saúde, né? De empresas trabalhando tecnologia para a saúde. Para a saúde. Para a saúde. Até para Santa Maria é um polo, né, de saúde aí com nossos hospitais, tanto lá fora como aqui o nosso Hospital de Caridade, né? Isso. Não, a nossa vocação veio para o agro meio natural, porque onde está o nosso país está muito, a economia é muito alicerçada para o agro, então tem muito dinheiro. Então os estudantes, não importa de que área, às vezes da engenharia, da gestão, eles abrem uma empresa para dar suporte para quem? Para o agro. Então, isso é uma coisa meio natural, aconteceu porque a gente tem o fomento e tem um mercado que está sempre em expansão. Então, isso é meio natural. O que eu sinto, sim, professor, como na área empresarial, na área da indústria também, principalmente na área da indústria, é vocês fazerem esse link de divulgação, por exemplo, do Inovatec, do Pulsar, e talvez o que eu estou falando para ti vai me clarear aqui. É o empresariado saber... muitas vezes ele tem algumas necessidades dentro da indústria que ele não sabe como procurar na universidade. Talvez não seja tanto o Inovatec, inovações, enfim, mas que a gente pudesse ter, por exemplo, alguém qualificado num estágio, alguém... Eu enxergo um link aí, sim, porque se a pessoa está dentro da empresa, ela pode, ela mesma fomentar o empresário a buscar mudança de uma tecnologia ou uma inovação, entendeu? Eu sei que talvez não seja atinente a vocês direto, né? Mas eu sinto essa necessidade de saber buscar essa informação na universidade, né? E ter o aluno mais próximo na área tecnológica, por exemplo, engenharia de produção, qualidade de alimentos. Isso são tudo, até eu posso dizer que lá na nossa empresa a gente utiliza eventual alguém da universidade, sabe? Ou por um estágio, coisa. Mas eu sinto que isso aí pode ser mais dinamizado, sabe? Perfeito. E ser uma alavanca de desenvolvimento. A gente estava desenvolvendo uma plataforma, agora você vai me inteirar como é que está, porque eu não vou saber se é uma plataforma exatamente para isso, junto com a Prefeitura de Graduação, junto com uma empresa de Santa Maria, para uma plataforma exatamente para conectar. Isso. Para que os empresários pudessem colocar suas demandas que estão precisando e a gente poder conectar com nossos alunos de estágio, alunos que estão buscando isso aí pode até ser monetizado, né? Já nasceu uma empresa já que trabalhava com isso e fazia exatamente essa questão, tipo um CI, mas um CI privado. Isso. E a gente está fazendo uma plataforma nossa na universidade também, que vai conectar com isso. Mas muitas vezes, essa fala também, Marquesa, que algum empresário às vezes tem um processo que quer melhorar, não é uma inovação, não é uma startup, mas nós como parque a gente acaba conectando. Então, se tiver uma ideia, tipo assim, eu quero melhorar um processo da minha empresa. E pode ser um marketing de uma loja ou um processo industrial lá leva para nós lá, que a gente conecta com as pessoas que trabalham com isso. E a gente só faz só aquela conexão. Esse link, A gente faz o link. Depois começa uma relação entre a empresa com esse grupo de pesquisa, com esse professor ou esse pesquisador da área, para ver se vai dar certo. Dando certo, vai voltar lá para a Inova, que vai formalizar isso. Então a gente faz essa ponte. Então a gente pode ajudar também, não especificamente na captação de estagiários, mas para a solução de algum problema que eles estão enxergando. E a gente não pode esquecer também que a universidade tem eu sempre digo as empresas júnior, que é outra coisa que o grupo de empresários que tem dentro da nossa universidade, que nós somos uma universidade que a maior número de empresas júnior tem também, que acaba prestando serviço muitas vezes para pequenas empresas que precisam, às vezes, de fazer um projeto, um layout diferente, precisam fazer um pouco de marketing, precisam fazer uma pesquisa de mercado, quer fazer, é muito caro fazer. A gente tem dentro com a empresa júnior que pode ajudar a fazer esse trabalho. E deixa eu aproveitar, então, e trazer uma experiência pessoal. Eu tô, essa semana, inclusive, eu já tive um retorno muito rápido, porque sim, a CDL nós queremos
queremos evoluir nas pesquisas de mercado, né, que é muito importante a gente trazer dados, né, para Santa Maria, e entrei em contato exatamente com a universidade para isso, e é tudo muito rápido e ágil. Então, assim, o meu problema, a minha dor que eu tinha de resolver essa questão da CDL está quase pronta, assim, pra gente pensar em executar ou não. Então, assim, tirando aquela ideia que demora, que é muita burocracia, que não vai conseguir. Então, muito rápido tá sendo esse processo pra gente conseguir executar a pesquisa. Onde é que tá a burocracia hoje para nós fazer algum projeto, alguma coisa? Ela, quando entra na questão do dinheiro. Mas principalmente no dinheiro, em que sentido? Onde a gente vai desenvolver um novo produto e agora de quem vai ser o dono desse produto? Quanto por cento fica da empresa, quanto fica da universidade? Aí começa uma discussão que torna o processo, eu vou dizer, que é uma negociação entre o ente público com o ente privado. Porque, na verdade, que você vai desenvolver junto, os dois vão ter parte sobre isso. Então, isso é uma discussão que às vezes demora. Porque o resto, os processos são tudo já muito definidos já. Tem uma burocracia? Tem, mas é a mesma coisa que assinar um contrato com qualquer outra empresa. Mas essa parte hoje que mais demora para nós é a valoração de uma possível tecnologia, valorização da melhoria de um processo de uma empresa. Isso quando a gente está discutindo coisas novas. Diferente se eu for prestar um serviço. Que eu vou só prestar um serviço que é mais fácil precificar, paga e é da empresa. Mas quando a gente vai desenvolver em conjunto, que tem essa discussão. E tudo que a gente fala aqui parece estar longe do dia a dia dos associados CDL. Mas não. Na verdade, o que a gente está dizendo é possível. Certo? Mas de nós ajudarmos esse empresário a crescer. Mas quem tem que saber onde ele quer ir, qual é a dor, o que ele quer melhorar, é o empresário. Porque muitas vezes a gente tem às vezes a gente não é nós que vamos abrir a empresa. Certo? Nós vamos ajudar nesse processo, né, de como fazer essa melhoria dos processos. Eu acho que vale a pena comentar até, porque a gente sabe que existe essa, talvez no imaginário, né, que a pessoa que faz esse empreendedorismo, que entra na incubadora, que participa desses programas, é uma pessoa que tem 18 anos, que está... Só mais jovem e cheio de ideias. Exato. Mas a gente tem visto que é importante falar isso, né, principalmente são empreendedores que muitas vezes saem de negócios tradicionais que hoje estão inovando e estão entrando nos nossos processos. Inclusive, normalmente, assim, a experiência que eles já trazem, isso traz muito ganho. Então, é importante a gente estar falando aqui, né? Porque às vezes tem alguém que já está no mercado, né? E que sempre quis dar vazão para uma ideia e não sabe por onde começar. Então, a gente está super aberto para receber, escutar, né? E quebrar esse paradigma que é só a gurizada que faz inovação. Tá? A produção já está me avisando, a gente já está chegando no final, passa muito rápido e muitas coisas ainda para falar. Eu queria falar de futuro, gostaria de saber, né, quais são os próximos passos, próximos projetos até da Inovatec e também da Pulsar, o que tem programado por aí? Dizer que no próximo semestre, agora, lá por agosto, está saindo editais agora para empresas pós-incubadas se instalar no parque, empresas para se associar ao parque, não deu tempo de falar de empresas que podem se associar ao parque. Para poder. Até que período vai, professor? Vai começar por agosto, a data não está bem. Agosto deve estar iniciando e vai ficar aberto por um ano um edital para empresas se associarem. Algum empresário que queira usufruir dessas conexões com mais propriedade, usar a nossa infraestrutura, a gente vai ter esse edital de associação. E vamos ter também um outro edital, só que esse nós temos espaço limitado para empresas que querem residir no parque. Uma empresa que quer trazer o setor de desenvolvimento para dentro da universidade, quer trazer o seu setor de gestão para dentro da universidade, para se instalar lá dentro. A gente vai ter um edital também. Então, 3 editais estão sendo lançados no segundo semestre, que é para a gente estar cada vez aumentando o nosso ecossistema de inovação da universidade. Hoje a gente já tem 16 empresas vinculadas ao parque, residentes e associadas, e 42 startups. Ou seja, a gente já tem um ecossistema já robusto. E a gente quer ter muito mais, na verdade. Rafael, para a gente encerrando, então, que mensagem você gostaria de deixar para quem tem uma ideia inovadora, né? Ainda não deu aquele primeiro passo? É esse momento, né? O importante da ideia é que ela seja executada. A gente sabe que muita gente tem ideia, né? O empresariado e os empresários, eles são essas pessoas que realmente agem, né? Então, esse momento é importante ter essa atitude, vai ter esse momento para dar vazão, né? E testar, receber essa capacitação, ver ferramentas para validar e se mostrar consistência, né? Empreender. E Marquesan, contigo eu queria saber qual é o conselho para aquele empresário que ainda tem receio de inovar ou até mesmo de buscar um apoio nos ambientes do Inovatec ou até mesmo de uma incubadora.
Olha, eu como atuante no dia a dia, como representando aqui também o diretoria de serviço, eu fico feliz de estar aqui hoje com o professor Schuch e o Rafael, porque eu senti assim, uma aproximação mais próxima da universidade e tenho certeza que com a divulgação assídua e diuturnamente pelos dois, pela toda a equipe, nós vamos aproximar cada vez mais o empresariado para que ele busque, né, o seu desenvolvimento com mais facilidade e colocando suas ideias em prática, né? Que bom. Para conhecer mais, então, e para chegar até vocês, é através do site, dos canais da instituição, Isso aí. realmente. Inovatec nas redes sociais vai aparecer nosso site lá, ou Universidade Inovatec, vão encontrar a gente fácil. ufsm.br/Inovatec. Vai achar todas as informações lá também. Perfeito. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês e também por compartilharem, né, um pouquinho, foi só um pouquinho que a gente conseguiu falar, mas eu acho que é muito importante compartilhar para os empresários, para toda a comunidade, até mesmo para fortalecer essa questão da inovação e do empreendedorismo aqui em Santa Maria e também na nossa região. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Você acompanha mais informações da CDL nas nossas redes sociais e você acompanha o podcast sempre nas segundas a partir das 8 horas da noite. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!